Bom dia a todos. Espero que vocês estejam bem acomodados, bastante tranquilos, porque o que Deus me revelou nesta manhã, eu pensei em fazer uma mensagem bastante curta, porque geralmente eu pelo menos sou assim, eu não consigo prestar atenção mais do que 10 minutos. Depois o meu pensamento começa a vagar por aí. E com esse intuito, eu estive escrevendo um pouco mais de uma semana, e a mensagem minha ficou com um rolo. Se fosse um rolo, seria muito extenso. Então, por favor, tenham paciência. Tá? E nós vamos estudar juntos nesta manhã o texto que está em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. Vamos ler o versículo 1. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 1. Está sendo muito educativo, mas também bastante proveitoso, né? Produtivo nós estarmos estudando a primeira carta de Paulo à igreja de Corinto. Particularmente, Deus tem me tocado bastante, tem me ensinado muitas coisas, né? Às vezes eu fico pensando assim, né? Depois de tanto tempo de vida cristã, já deveria ter um conhecimento mais vasto, né, da Bíblia, ou ter mais experiência com Deus, né? Mas o engraçado é que, às vezes, eu fico pensando assim, por que eu não percebi isso antes? Mas a coisa mais maravilhosa que nós temos é poder estudar a palavra de Deus, de poder ouvir aquilo que Deus tem reservado para nós. Domingo passado nós tivemos, o pastor esteve pregando uma mensagem fantástica sobre a liberdade cristã, né? O que nós podemos fazer. Mas uma coisa tocou meu coração. Você é livre para fazer o que você quiser, contanto que você não prejudique o seu irmão em Cristo. E para isso, vamos pensar nesta manhã juntos um pouco da história de Israel e o que significa ser imitador de Cristo. Assim diz o texto, eu vou ler na versão NVT, né, versão transformadora. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. Imitador. Às vezes eu tenho essa dificuldade, né? Eu fico pensando assim, o que é um imitador? O que é uma imitação, né? Às vezes eu tenho uma noção da coisa, mas eu sempre vou atrás do dicionário, né? Não sei porquê, né? Acho que eu deveria ter estudado o português melhor, né? Mas segundo o dicionário, imitar é a ação de fazer exatamente a mesma coisa que uma outra pessoa está fazendo. Bom, imitação também pode ser uma reprodução mais exata possível de um modelo ou de alguma outra forma, ou também aprender através de uma observação de algumas coisas ou pessoas. A cultura moderna, nossa cultura, a cultura atual, ela trouxe uma conotação um pouco negativa do que é imitação. Eu fui visitar uma certa vez um escritório de uma amiga, uma profissional, e ela tinha em cima da estante um vaso de orquídea. De longe, assim, de longe eu digo de 3, 4 metros, parecia algo assim fantástico. E como eu gosto muito de flores, eu fui lá de perto olhar esse vaso. Coloquei a mão na folha, aí vi que era de plástico.
Mas era uma flor perfeita, assim, visualmente era perfeita, né? Então, assim, a gente fala em imitação, a gente logo pensa assim, não, é fajuto, né? Não serve, né? É uma cópia, né? Não... Então, o imitador traz também uma certa noção de que não é autêntico, né? Como vocês pensam? Vocês são bons para imitar as pessoas? Bom para imitar as coisas? Existe na língua portuguesa uma palavra assim, chamada mímica, né? É derivada, uma palavra derivada, a raiz dela é imitar, né? E fala em mímica, a gente logo pensa assim, gesto, caretas, coisas do tipo, assim, né? Os meus sobrinhos, eles brincam de adivinhar coisas e ficam fazendo mímica, né? Para ver se descobre o que está pensando, assim. Então, a mímica é uma espécie de... é um modo de imitar as coisas, de imitação, né? De demonstrar pensamentos através de gestos, de expressões faciais, de fisionomia. Mas também mímica é uma forma de aprender por meio da imitação. E a Bíblia diz, sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Então, nesta manhã, eu sempre quis fazer essa interação com a congregação, tá? Então, nós vamos mexer um pouco, tá? Todo mundo de pé, por favor. Eu quero ver se vocês realmente são bons para imitar. Dê espaço de um braço da pessoa ao lado, porque senão o gesto que te vai fazer pode colocar a nocaute o seu vizinho. Cuidado com isso. Ok? Todo mundo disposto? Pronto? Ok. Braço abaixado, bem relaxado. E vocês vão imitar o que eu vou fazer. Tá bom? Ok. Gire um braço para trás e o outro para frente. Sim. Tá vendo? Assim. Contrário. Para frente, para trás. Não é para nadar de peito, nem nadar de costa. É para virar um braço para frente e outro para trás. É fácil, não é? Assim. Aí. Vira do outro lado, assim. Ok. Muito bem. A gente já demonstrou que Deus dotou de capacidade para fazer alguma coisa. Legal. Como é que é imitar? É difícil, né? Muita gente está lá. Vira para frente, daqui a pouco vira de um lado só, né? Se vocês colocarem o braço assim, faz assim, lado direito. Vira um pouquinho para o lado direito, assim. Vire os dois braços juntos, assim. Devagar, sem muita força. E vai abrindo o braço, vai abrindo o braço. Ó, começa assim, ó. Para a direita, devagar. E vai abrindo o braço. E você vira um braço para trás e outro para frente. Coloque o braço para o lado esquerdo de vocês. Virem assim, no sentido anti-horário. E vai virando, virando, e vai abrindo o braço, e vocês estão virando um braço para frente e outro para trás. Não é para nadar, não é natação, não é de costa. Vira um braço para trás. Mas isso é imitação. O que está por trás disso? Pode citar? Tudo isso para vocês não dormirem na minha mensagem. Obrigado. Imitação, imitar, você copia o que o outro está fazendo, né? É o jogo da sombra, ou do espelho, né? Só que você não só fica só olhando, faça isso também, né? Então, assim, vamos pensar assim, mímica como algo que a gente usa para aprender com os outros. E quando o apóstolo Paulo fala, sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo, é genial. Genial.
O que nós vamos imitar de Cristo é: siga Cristo, aprenda com Ele, imite a Cristo e mostre o resultado através dos seus pensamentos, seu modo de falar, através das suas atitudes. Isso é imitar. Paulo mencionou no capítulo 10 da sua carta algumas coisas históricas, né, a respeito do que aconteceu com o povo de Israel. Eu gosto muito de história, e principalmente história antiga. E a gente aprende muita coisa através da história, através dos acertos, através dos erros que os povos antigos cometeram. Né? E esperamos que a gente não cometa tantos erros quanto as pessoas lá do passado. Mas quando a gente olha para o capítulo 10 da primeira carta que Paulo escreveu à igreja de Corinto, né, ele menciona algumas coisas interessantes sobre a história do povo de Israel. Tá? Um povo que recebeu bênção sem medida, né, desde a saída do Egito. Né, atravessaram o mar, houve a destruição do exército do faraó. Então, eles tiveram a oportunidade de ver diante dos seus olhos algo grandioso que Deus pode fazer. Penso assim que foi uma dádiva, uma bênção impressionante que Deus deu para aquele povo. Né? E recentemente estive num supermercado fazendo compras e passei pelo setor de eletrodomésticos, ou eletrônicos, e havia vários aparelhos de TV ligados, e cada um transmitindo um canal diferente. E havia uma TV gigante, né? E estava transmitindo um programa evangélico, e estava bem no final, a hora que eu passei em frente. E o pastor terminou sua oração e disse o seguinte: meus amados, tomem posse da bênção de Deus. Como eu não sabia o que ele tinha pregado, não tem como saber o que é que ele estava, a que se referia a bênção que ele estava dizendo. E quando nós abrimos a Escritura, a Bíblia, nós podemos encontrar inúmeras promessas de Deus. E é confortador que Deus, ele cumpre as suas promessas. Né? O que nos traz sempre esperança. Né? O duro é quando Deus fica em silêncio. Né? Aí a gente não sabe se Deus ouviu a nossa oração ou não. Mas o fato é que Deus sempre ouve as nossas orações. Deus sempre ouve as nossas orações. Mas, embora a gente saiba disso, né? A gente às vezes esquece ou não quer lembrar de que Deus é soberano e Ele responde se Ele julgar necessário ou se responder quando Ele quiser, porque Ele é simplesmente soberano. E eu, tendo aquela imagem na TV, e o pastor dizendo aquelas palavras, eu pensei comigo, eu me agrado de Deus porque Ele me abençoa, ou eu sirvo a Deus porque Ele me abençoa? O que faz você, meu amado irmão, minha amada irmã? Por que você serve a Deus? Ou por que você ama Deus? Nós temos uma inclinação de buscar de Deus aquilo que satisfaz as nossas necessidades mais prementes, né? Eu acredito que isso não esteja errado, né? A gente tem que fazer isso. E a Bíblia ensina sobre isso, né? De apresentar diante de Deus as nossas necessidades. Lá em Filipenses, né? Ele está escrito o seguinte, assim, Paulo escreveu o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas,
com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Eu tenho vários conhecidos, né, que são irmãos na fé, e eles, no bate-papo assim, a gente nota de que o que é importante é receber bênção de Deus, né? O que é importante é receber bênção de Deus. E se torna apenas um receptáculo, um cesto, onde Deus coloca as bênçãos do jeito que nós queremos. Mas existe também um outro lado, né? A gente deveria ir à presença de Deus e pedir, né, que Deus nos faça uma bênção para alguém. Eu tenho feito isso já há um bom tempo, né? Eu peço a Deus, por favor, faz de mim uma bênção para a vida de alguém, né? É gozado que às vezes eu sou mais abençoado do que eu deveria fazer, né? Mas Deus tem me dado a oportunidade de falar, de fazer alguma coisa. Por que ser uma bênção? Pedir a Deus que faça da nossa vida uma bênção na vida de outras pessoas. É porque se nós olharmos a nossa volta, tem muitas pessoas, né, que precisam de um raio de luz, um raio de esperança nas suas vidas. Tem muita gente pelo caminho da vida ou pelos atalhos da vida que estão desesperados que alguém diga: oi, bom dia. Existem muitas pessoas que estão esperando alguém que mostre o caminho da esperança. Alguma coisa que o faça levantar da situação onde a pessoa está. Nós precisamos orar pedindo a Deus que nos faça uma bênção para compartilhar a história de Jesus, a vida dele, o que ele fez. Compartilhar o amor de Cristo, o amor de Deus por nós. O poder perdoador de Cristo Jesus. Muita gente não conhece isso. Precisamos orar pedindo para que Deus nos use, para que sejamos uma bênção, levando algo de conforto para as pessoas, né? Tem tanta pessoa desamparada por aí. Nós precisamos orar pedindo a Deus que faça uma bênção das nossas vidas para outras pessoas, né? E através da nossa vida, fazer Cristo brilhar dentro de nós, para que outras pessoas conheçam a maravilha do Evangelho de Cristo, da salvação de Cristo. E muitas vezes nós estamos apenas preocupados, né, e talvez com muita razão, né, de satisfazer as nossas necessidades mais prementes. Tem muita gente assim. Precisamos orar por essas vidas. Precisamos colocar muito mais do que a nossa própria necessidade, olhar para a necessidade do próximo, das pessoas necessitadas que estão à nossa volta, e orar pedindo a graça de Deus, né? E também ajudar essas pessoas. Porque Jesus foi uma bênção na vida de muita gente, né? E podemos encontrar os relatos dos feitos de Cristo nos evangelhos. E o apóstolo Paulo, ele foi realmente uma bênção na vida de muita gente, né? Muita gente. Domingo passado o pastor mencionou um negócio interessante, né? O amor se preocupa com seus interesses, não com seus interesses. O amor se preocupa
não com os seus interesses, mas com os interesses alheios. É uma paráfrase do versículo 24 do capítulo 10, né? Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. Mas o fato de termos recebido bênçãos, ou de recebermos bênçãos de Deus, será que isso nos leva a uma vida mais comprometida com Deus? Já pensou nisso? Qual é a real motivação que nos leva a buscarmos a bênção de Deus? Na primeira metade do capítulo 10 da carta de Paulo aos Coríntios, né, na primeira metade, ele descreve as questões enfrentadas pelo povo de Israel, recém-libertado da escravidão do Egito, um tempo de escravidão de mais de 400 anos. Né? Eles viram a mão poderosa de Deus agindo, né, para tirar aquele povo da escravidão. Deus trouxe lá 10 pragas, né, sacudiu a terra do Egito, ao ponto de dizer, ó, pessoal, vai embora, some da minha frente, não quero mais ver vocês aqui. Né? Foram libertados da terra do Egito, atravessaram o mar como se fosse em terra seca, foram supridos, né, alimentados com maná, né, e com aves. Deus trouxe água fresca no meio do deserto. Mas o engraçado é que, muito rápido, apressadamente esqueceram, acho que a grande maioria esqueceu, né? Esqueceu de tudo aquilo que tinha acontecido e fizeram o quê? Um bezerro de ouro e adoraram. Tá? Ele diz a palavra de Deus que eles construíram ídolos, adoraram esse ídolo, praticaram imoralidade, murmuraram. Tá? Às vezes eu fico pensando assim, né? Tinha uma nuvem, que devia ser enorme, acompanhando aquele povo no deserto, para amenizar o calor escaldante do deserto. Né? Eu fico imaginando, né? Qual seria a temperatura do deserto, né? A gente, quando chega a 35 graus, já começa a transpirar e fala assim, nossa, que calor. Eu vejo os meus amigos, né, os vizinhos lá, dizem assim, nossa, eu não aguento mais de calor. Quando é frio, não aguento de frio. Quando chove, oh, que bom, chove 2, 3 dias, estou pegando mofo. A gente nunca está satisfeito. Mas imagine vocês num lugar seco, sem árvores, somente, maioria pedra e areia, um sol brilhando em cima e fazendo 50 graus. À noite, a terra esfria muito rapidamente e vira aí 10 graus, por aí. Mas tem uma coisa interessante. Havia uma nuvem acompanhando aquele povo durante o dia, fazendo sombra. À noite, como não tinha energia elétrica, a nuvem virava uma coluna de fogo e havia... Poxa, eu pensei assim, poxa Deus, eu queria ver isso. Devia ser algo muito bonito. Uma vez eu fui para Paranaguá, né, litoral do Paraná, e fui de carro, né, junto com um amigo. E ao passar pela serra,
já estava entardecendo, o sol estava lá no horizonte, vermelho, vermelho, né? E as nuvens tudo tingido de vermelho. Foi uma visão que não dá para esquecer tão fácil. Apesar de tudo isso, de Deus estar mostrando a presença dele com o povo, olha, vocês caminham agora, acampam agora, dormem aqui, de manhã cedo sai novamente, né? E tudo isso eles podiam ver. E, no entanto, eles adoraram ídolos, murmuraram. Né? E a gente não é muito diferente. Chove 3, 4 dias, estou pegando mofo. A roupa não seca. Será que não para? Se faz calor, a gente reclama. Se faz frio, a gente reclama. A gente tem que aprender com a história. Por isso, assim, o fato de nós termos recebido bênçãos, ou estarmos recebendo bênçãos de Deus, será que nos leva a viver uma vida mais comprometida com Deus? Eu gostaria de dizer que sim, né? Mas a questão não é tão simples assim. O que o apóstolo Paulo está mostrando para a igreja de Corinto é que, trazendo à memória aquilo que aconteceu com o povo de Israel lá no deserto, a igreja de Corinto aprendesse lições importantes para a vida pessoal. E Paulo adverte assim, dizendo: estas coisas aconteceram a eles. Essas coisas que aconteceram a eles nos servem como exemplo, foram escritas como advertência para nós que vivemos no fim dos tempos. Nós temos que aprender com a história, né? A história traz muitas lições para a nossa vida, né? Acredito que o que Paulo estava querendo dizer e procurando ensinar a igreja de Corinto, né? As pessoas da igreja de Corinto, sejam sábios. Aprendam com os erros e os acertos que o povo de Israel cometeu. Tudo isso foi escrito, está registrado nas Escrituras para o nosso ensino, como lição para as nossas vidas, né? Sejam sábios, pensem. Não se afastem de Deus, não cometam os mesmos erros, não percam a esperança em Deus, obedeçam. Paulo foi bastante corajoso, né, ao se dirigir à igreja de Corinto. Novamente, o fato de termos recebido bênçãos ou acontecido um grande milagre em nossas vidas nos levará a uma vida mais consagrada, uma vida mais comprometida com Deus. E o apóstolo Paulo, eu fico pensando, né, se tem um homem com grande paciência, né, e grande sabedoria, está aí, alguém que a gente pode aprender bastante, né? Ele diz o seguinte: portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. Está no capítulo 10, verso 12. Né? A Bíblia japonesa, né, eu adoro a Bíblia japonesa por causa dos kanjis. Né? Estou tentando aprender o kanji, mas, gente, não está fácil. E na Bíblia japonesa contemporânea, né, eu ganhei essa Bíblia. Né? Ganhei essa Bíblia. E nesse versículo, né, do capítulo 10, verso 12, em português seria assim: se vocês pensam que estão seguros, né, a palavra que eu traduzi como seguros, né, tem também um sentido de firmes, livre de perigo. Então, se vocês pensam que estão seguros, firmes, livres de perigo, tomem cuidado.
Muitas vezes a gente imagina que, tá tudo bem, a minha fé está forte, segura, estou indo à igreja, estou estudando a palavra de Deus. Tá legal, estou bem com Deus. Cuidado. É isso que Paulo está dizendo. Uma questão de umas 2, 3 semanas atrás, eu escutei ouvi, testemunho de uma pessoa, que é de uma igreja cristã lá em Limeira. Uma história muito triste. Triste assim de você pensar, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? É o seguinte, um jovem, drogado, frequentava, tem um nome lá em Limeira, acho que é Cracolândia, ou coisa assim. Limeira é uma cidade que sofre com o problema das drogas, né? Vez ou outra a gente ouve de traficantes vendendo drogas para alunos das escolas. Esse jovem drogado, um dia ele entrou numa igreja, ouviu a mensagem, voltou outra vez, de novo, até que eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, meu Senhor. E a vida dele mudou. Ele começou a frequentar a igreja, ler a Bíblia, ajudar na igreja, e foi crescendo dentro da igreja, foi para o seminário teológico, se formou pastor. Casou, tem um filho ou 2 filhos pequenos. E aconteceu o desastre. Mesmo frequentando a igreja, pregando na igreja, ele começou a voltar para o vício. Deixou a família e está novamente na sarjeta. Quando eu ouvi essa história, fiquei muito chocado e comovido. Como pode um servo de Deus chegar numa situação dessa, mesmo tendo visto o grande milagre de Deus na sua vida? O fato é que nós passamos por aquilo que Paulo menciona no verso 13. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Se nós achamos que estamos firmes, cuidado, tome muito cuidado. Talvez a gente nunca vá enfrentar as dificuldades ou as questões que o povo de Israel enfrentou lá no deserto. Mas existe algo que todo e qualquer cristão enfrenta, ou mesmo os não cristãos enfrentam, algo chamado tentação. O conceito de tentação é muito interessante, né? É incitação, é instigação, persuasão que induz ao desejo de alguma coisa. Esse algo pode ser uma pessoa, pode ser um objeto, pode ser uma circunstância, ou qualquer outro tipo de estímulo que pode surgir por aí. Né? E a tentação está sempre associada à sedução ou à provocação. Né? Por exemplo, uma pessoa está fazendo dieta para perder um pouco de peso. Eu estou fazendo o contrário, eu quero ganhar um pouco de peso, mas está difícil ganhar peso. Né? E a médica insiste, Sérgio, tá bom assim, mantenha seu peso. Eu falei, eu quero engordar mais um pouco. Não, tá bom assim. Né? Mas tem muita gente, eu conheço muita gente se esforçando, né? Tem um amigo que eu encontro toda semana, ele deve pesar aí uns
deve estar perto de 150 quilos, ou um pouquinho mais, né? Ele está fazendo um regime desgraçado para perder peso, e está difícil, né? Mas uma pessoa está fazendo regime, a sua dieta, direitinho, né? Reduz carboidrato, né? E faz ginástica e tudo mais, né? Gira o braço para frente, para trás, e faz tudo possível para perder peso. E essa pessoa é convidada para uma festa. E na festa ela está lá andando com o seu copinho de guaraná, dietético, light, coisa assim, e depara com uma mesa enfeitada com um bolo cheio de quindim, de não sei o nome dos doces, né? E aí vai. Ela depara com aquela mesa, vê o bolo que ela gosta, o doce que ela gosta, e sente a boca enchendo de saliva e não posso, não quero, não devo, né? Defronta com a tentação. E aquele desejo incessante de beliscar, né? Só um pouquinho. E o cristão ele vive também rodeado de tentações que procuram dirigir seus passos no caminho contrário ao caminho de Deus, ao ensinamento de Deus, né? E o pastor falou, nossa, duro que a gente, muitas vezes, assim, não é comigo. Acho que não é bem assim que o pastor quis dizer. Mas é o seguinte, né? Não se preocupem com o seu próprio bem, mas com o bem dos outros. E por natureza, né, somos inclinados a buscar os nossos próprios interesses. E depois, se tiver recurso, tiver um tempinho, então eu vou pensar nos outros. Aí eu lembrei dessa figura fantástica, né? Do rico e do mendigo, Lázaro. Senhor Deus, muito obrigado por abençoar a minha mesa. Tenho tudo. Mas esquece de ser uma bênção para outras pessoas. Precisamos lembrar disso, né? Existem tantas pessoas, né? Eu encontro muitas pessoas, quando eu caminho pela cidade, eu tenho que caminhar por causa da minha saúde. Encontro com muitas pessoas, moço, dá um dinheiro. O que é que você vai fazer? Eu quero só um dinheiro. Moço, compra um pouquinho de doce. Eu não como doce, minha senhora, né? Mas tem pessoas que não pedem dinheiro. Falam assim, moço, eu estou com fome e preciso comer alguma coisa. O senhor me arruma. O senhor compra para mim um pão? Com todo prazer. Vai na padaria, né? Compra um pão para ele. Tem tanta gente, né? Então, a gente precisa ser sábio também para ajudar as pessoas. Tem pessoas que fazem disso uma profissão, né? Eu já ouvi uma história, isso muito tempo atrás. Havia uma família, o casal e 2 filhos. Ficava na avenida, isso foi lá no Rio de Janeiro, ficava na avenida e pedindo esmola, ajuda, o dia todo, de manhã à tarde. Até que o serviço social da cidade, ou alguém contou, mas começou a ver essas pessoas. Ela chegava de manhã cedo, pedia esmola. As pessoas, para não ser, às vezes, muitas vezes, para não ser incomodado, tá bom, tá aí R$1, R$2. Né? Chegava final do dia, a família subia no ônibus para casa. E certo dia, essa assistente social falou, deixa eu me acompanhar a vida dessa família. O ônibus foi entrando cada vez mais num bairro distante, a família desceu, a assistente também desceu, e foi guardando uma certa distância e acompanhando a família. E chegava, e
a família entrou numa casa bem grande, bem cuidada. E falou, tá bom, é aqui que eles moram. Como que um pedinte que pede esmola pode morar numa casa grande assim? O fato é que essa família tinha por profissão pedir esmolas. E devia ganhar muito dinheiro. Então, precisamos ser sábios também para ajudar as pessoas. A palavra grega, né, para tentar, tentação, tem o sentido de testar, de experimentar, de provar, de disciplinar. Né? Colocando a pessoa a uma experiência do bem ou do mal. Então, isso é a palavra grega, tentação ou tentar. E o diabo, na Bíblia, é chamado de o tentador, o sedutor de todo mundo. E o diabo induz a pessoa ao erro, por meio astucioso, como ele fez lá com Eva e Adão, lá no Gênesis. E o diabo, ele seduz, ele ilude as pessoas, acenando com promessas. E seu objetivo é sempre levar as pessoas para o caminho do mal e fazendo essa pessoa se perder. Deus prova as pessoas, Deus experimenta as pessoas, mas também, não só os cristãos, mas também os ímpios, aqueles que não conhecem Deus. E através disso mostra o caráter de cada um. Deus fez isso lá no Egito, com o faraó. A Bíblia diz que Deus endureceu o coração do faraó. Mas é porque o faraó já tinha essa essência dentro dele. Ele menosprezava a Deus e queria manter o povo de Israel como escravo. Deus coloca o cristão à prova, coloca a sua fé, mas Deus nunca faz isso para induzir a pessoa no caminho do mal. Quando Deus experimenta, prova uma pessoa, Deus nunca está visando o mal para a pessoa. Deus, na realidade, está querendo refinar a fé. É isso que a Bíblia nos ensina. Como o ouro, a prata, é refinado no fogo. Então, Deus faz isso. Muitas vezes Deus deixa o cristão passar por dificuldade para ver a resistência dele. Mas está querendo melhorar a vida dele. Na verdade, o que Deus está fazendo através de toda essa provação é fazer com que o cristão, ele seja algo melhor. Seja purificado. O que nós precisamos deixar bastante claro em nossa mente é que, eu vou ler o versículo primeiro, está em Tiago, capítulo 1, verso 13 e 14. Diz assim, esta tentação vem... Quando vocês forem tentados, não digam, esta tentação vem de Deus, pois Deus nunca é tentado a fazer o mal, e Ele mesmo nunca tenta alguém. A tentação vem de nossos próprios desejos que nos seduzem e nos arrastam. Deus jamais testa ou experimenta ou prova um crente, um cristão, no sentido de induzir para o caminho do mal. Deus não consegue fazer isso. Porque a natureza de Deus Deus é santo. Deus não vai pegar alguém e levar para o caminho do mal. De jeito nenhum. Impossível de fazer isso. E o apóstolo João escreveu o seguinte, Deus é luz e nele não há escuridão nenhuma. Glória a Deus por isso. E o profeta Abacuque, eu gosto muito do que esse profeta escreveu, consta no livro dele, é que Abacuque é um profeta que está sempre questionando Deus, perguntando a Deus,
O Senhor vai castigar o povo de Judá usando um povo da Babilônia? É um povo guerreiro, belicoso, mau. Né? Por que o Senhor vai fazer essas coisas? Né? E o profeta Abacuque sempre pergunta para Deus e Deus responde para ele. Né? E ele escreveu o seguinte, né? Teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal. Não podes tolerar a maldade. Tá? Oxalá nós fôssemos assim também. Tá? Às vezes eu estou caminhando pela cidade, eu tenho que caminhar por causa da minha saúde, já mencionei isso. E às vezes eu vou fazendo oração pelo meio do caminho. Né? Uma vez eu perguntei para Deus, Deus, é o seguinte, o Senhor fez uma galáxia monstruosa, tem 100 mil anos-luz de uma ponta a outra, e nós não conseguimos sair do nosso sistema solar, Deus. Por que tudo isso, desse tamanho? Agora imaginem, Deus não fez só a Via Láctea, Ele fez milhões, bilhões de galáxias que os astrônomos hoje conhecem. Né? E não tem mais condições de ver adiante porque a luz não chegou até nós. Eu perguntei a Deus, para que tudo isso? Onde está a razão de tudo isso? Senhor, uma Via Láctea seria suficiente para um terrestre, um terráqueo como eu, né? Para que bilhões de galáxias por aí afora? É que a gente não consegue nem enxergar se não tiver telescópio. Deus traz resposta de um jeito que a gente nem espera. Um dia eu estava assistindo o lançamento do telescópio James Webb, final do ano passado, do ano retrasado, né? E apareceu o diretor responsável pela NASA. E ele é membro da Igreja Presbiteriana nos Estados Unidos. E ele disse o seguinte: nós estamos tendo um privilégio enorme de vasculhar este universo que demonstra a glória de Deus. Eu falei, caramba, Deus, perdão. Eu gosto de olhar os céus à noite, gosto de olhar pelo telescópio. Vejo várias fotos que são publicadas no site da NASA sobre o espaço. Eu falei, Deus, puxa, por que eu não percebi isso antes? Eu li esses salmos um monte de vezes e lá está escrito: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das tuas mãos. Devia ter percebido isso logo. Mas é interessante a maneira como Deus age. Por isso Deus é sábio em tudo aquilo que Ele faz. Deus é sábio em tudo que Ele faz. E 1 Coríntios, lá no capítulo 10, verso 14, diz o seguinte: as tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros já enfrentaram. Nós passamos por isso, podemos dizer isso, né? Deus é fiel e não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Eu gosto muito, já mencionei, eu gosto muito da Bíblia em japonês, né? E eu procuro aprender o kanji, mesmo sendo difícil. E a Bíblia japonesa usou uma palavra que só dá para entender isso no japonês, né? Eu vou tentar traduzir isso para o português, né? Quando fala assim, as tentações em sua vida não são diferentes daquelas as tentações que outros enfrentaram, né? Ou não permitirá tentações maiores, ou quando forem tentados, a palavra que a Bíblia japonesa usa significa assim, shiren, significa experiência de dificuldades e sofrimentos.
Mas esta palavra, em japonês, shiren, né? Ele tem um sentido de, quando a gente pega farinha, você coloca um pouco d'água e amassa a farinha. Né? Aí que está a beleza da língua japonesa, né? Você amassa para gerar o quê? Consistência, homogeneidade. Por isso você amassa, né? Amassa. E a palavra tentação em japonês, na Bíblia japonesa, é justamente isso. Deus usa as experiências boas e ruins que acontecem na vida do cristão, está amassando o cristão para gerar uma consistência nele. Oh, que bacana. Por isso a gente não deve reclamar. Não? A tentação é ruim, é claro que é ruim. Né? Mas nem só que a palavra tentação que o diabo usa, né, na língua japonesa, é uma outra palavra. Né? Mas é interessante, nesse versículo 24, capítulo 10, Deus fala assim, você está passando uma experiência, estou amassando você, eu quero que você adquira uma consistência que eu quero. Eu quero que você se torne semelhante ao meu filho Jesus. Por isso Deus está trabalhando na vida do cristão. É isso que Paulo está mostrando no versículo 24. Deus é fiel. Sim, Deus é fiel. Podemos apostar, podemos tomar posse da promessa de Deus. Né? Porque lá em Hebreus capítulo 4, verso 14 e 16, está dizendo o seguinte, temos um grande sacerdote que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Apeguemo-nos firmemente àquilo em que cremos. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos graça para nos ajudar quando for preciso. Nossa, que Deus fantástico nós temos. Como Jesus é grandioso, está sempre ao nosso lado. Sendo um imitador de Cristo. Aquilo que Paulo escreveu. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Sendo um imitador de Cristo. Imitar no sentido bíblico significa pisar no mesmo lugar onde outra pessoa pediu, anda nos passos da outra pessoa. Ter a mesma característica do original. Seguir alguém. Quando surge a palavra imitador ou imitação, né, que Paulo usa, seja o seguidor, seja um seguidor de alguém, imite, tente ver o original como ela é. Portanto, imitador é aquele que segue. Portanto, é um seguidor dos passos de Jesus. Vamos entender assim. Seguidor, imitador, é aquele que aprofunda no conhecimento de Deus, de Cristo. Procura assimilar seus ensinamentos. Seguidor ou imitador de Cristo é aquele que é moldado pelo caráter de Cristo. Porque o objetivo é se tornar semelhante a Cristo. Por isso a gente imita Cristo. É isso que Paulo está procurando mostrar. Mas aí a gente pergunta, qual é a motivação para ser imitador de Cristo? Você segue a Cristo por quê? Tem que ter uma motivação. Se não tiver motivação, você não segue a Cristo. Pense por um instante. O que é que motiva você a seguir Jesus? A buscar a sua palavra, de conhecer, de aprofundar no conhecimento da palavra de Deus. Por quê?
eu sempre lembro de uma coisa. Deus não achou caro enviar seu filho a este mundo como um ser humano. Deus não achou caro demais que seu filho derramasse o seu sangue para dar vida eterna àquele que não merece. Se isso não mexer com o nosso coração, o nosso interior, não der uma sacudida, alguma coisa vai mal em nossas vidas. Deus amou o mundo de uma maneira tal que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E Paulo continua olhando para aquela igreja de Corinto dizendo: sejam meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Você diria isso para alguém, um seu amigo? Seja meu imitador, assim como eu sou imitador de Cristo. Devido à minha grande covardia, eu falei isso 2 vezes para 2 pessoas na minha vida. E perdi um amigo por causa disso. A verdade é que muitos cristãos, quando ouvem, sejam meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo, a gente diz assim: olhe para Jesus, imite Jesus, não eu. Muito mais fácil dizer assim, né? Olhe para Jesus, siga Jesus, não a mim. Não, na verdade, quer dizer, em suma é exatamente assim. Olha para Jesus, não para mim, olha para Jesus. Mas todo cristão, todos nós, né, deveríamos ser pessoas que deveria ser um exemplo de vida cristã para outras pessoas. Mas Paulo é ousado, ele diz assim: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Na verdade, o que Paulo está dizendo, né, para as pessoas é que ele fala tudo aquilo como uma experiência de vida. Paulo, se a gente lê as cartas que ele escreveu, a gente nota que ele andou muito próximo de Deus, andou com Cristo. Não reclamou dos sofrimentos, das dificuldades. Ele tinha a certeza plena de que Jesus estava sempre com ele, no meio da tempestade, no meio da fome, no meio da nudez, no meio do naufrágio, no meio do perigo, no meio da perseguição. Paulo sabia disso. E ele podia dizer com coragem: seja meu imitador, assim como eu também sou de Cristo. Se nós lemos a carta de Paulo à igreja de Éfeso, de Filipos e Tessalônica, Paulo elogia essas igrejas pela maneira como eles estavam vivendo, de acordo com o exemplo que Paulo deixou para essas igrejas. Por isso ele tinha certeza de que ele poderia ser um bom exemplo também para a igreja de Corinto. Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Numa linguagem simples seria: sigam-me tanto quanto eu sigo a Cristo Jesus. Precisamos ter essa coragem, essa convicção em nossas vidas. Mas aí, por que nós devemos imitar Jesus? Bom, para poder imitar Jesus, primeiro nós precisamos ter um encontro pessoal com Cristo. E ter Cristo como Salvador pessoal
e como Senhor da sua vida. Senão não dá para imitar Cristo. Por quê? Podemos tentar imitar Cristo Jesus, seguir seus ensinamentos, né? Mas não é suficiente saber que Cristo existiu, que andou pelas terras da Galileia, que fez milagres, morreu numa cruz, ressuscitou e subiu aos céus. Não basta isso aí. O que nós precisamos é que, além do conhecimento intelectual, é bom conhecer, saber a história, mas muito mais do que conhecimento intelectual, nós precisamos conhecer a Cristo por causa de um relacionamento pessoal com Ele, de uma vivência ao lado dele. Andar com Jesus pode ser incômodo. Ele pode fazer coisas que a gente vai dizer, Senhor, mas é preciso fazer isso? E Jesus é um exemplo de humildade, de amor. Né? E ele demonstrou isso assumindo a posição de um servo naquela última noite junto com os seus discípulos. Né? A Bíblia diz, ele assumiu a posição de servo, está lá em Filipenses. Né? Pegou uma bacia de água, a toalha, e foi lavando os pés de cada discípulo. Né? Quando chegou para Pedro, disse assim, Pedro, deixa eu lá. Não, de jeito nenhum, Senhor. Né? Por quê? Para Pedro, aquilo que Jesus está fazendo é trabalho de escravo. Por que Jesus tem que lavar os meus pés? Ele não é o meu escravo. E Jesus fala uma coisa interessante para Pedro. Pedro, é o seguinte, se eu não fizer isso com você, você não tem parte comigo, você não é o meu discípulo. Aí Pedro, mais do que, como sempre, né, afoito, ele diz assim, Senhor, então, não só os pés, as mãos, mas a cabeça, dá um banho em mim. Né? E Jesus fala algo interessante para os seus 12. Eu dei o exemplo para vocês, portanto, vocês lavem os pés uns aos outros. Sejam humildes, sejam servos. Siga o meu exemplo. E às vezes a gente não quer ser humilde, não quer se rebaixar, não quer ajoelhar diante de outras pessoas. E Jesus faz coisas que a gente não espera, né? Por isso, seguir Jesus muitas vezes, às vezes se torna, não diria um incômodo, mas um desafio que a gente não queria passar. Existe uma narrativa interessante no Evangelho de João. Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, deu graça e distribuiu para uma multidão. Nossa, um milagre fantástico. No dia seguinte, essa multidão, ou parte dessa multidão, procurou por Jesus. Onde foi aquele que multiplicou, alimentou a gente? E quando encontraram Jesus, aquela monte de gente em volta, diz, Senhor, onde é que o Senhor tinha ido? A gente procurou o tempo todo. E Jesus fala algo que incomoda a gente, né? Me incomoda também. E Jesus fala algo, né? Leiam isso lá em João capítulo 6, né? Jesus fala algo que foi duro de descer pela goela abaixo, né? Ou, Senhor, está duro de engolir essas coisas que o Senhor acabou de falar, né? E Jesus disse o seguinte, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. Quem se alimenta de mim viverá por minha causa. O que acontece depois desse discurso de Jesus? Muitos de seus discípulos, né? Jesus tinha mais discípulos além dos 12, né?
muitos de seus discípulos se afastaram dele e o abandonaram. E Jesus se volta para os 12 e pergunta: vocês também vão embora? Simão Pedro, sempre ele é o representante do grupo, né? Simão Pedro responde: Senhor, para quem iremos? Para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. Senhor, para quem iremos? Seria esta também a nossa resposta para Jesus, demonstrando o nosso comprometimento, a nossa dedicação, a nossa motivação para segui-lo, pelas coisas que Cristo fez por nós, sem que nós merecêssemos absolutamente nada. Seguir a Jesus, esta foi a decisão que Paulo tomou. Lá na estrada de Damasco, naquele encontro fantástico, extraordinário. E Paulo manteve essa decisão que ele tomou naquela estrada de Damasco até o final da sua vida. Por isso eu considero que a vida de Paulo é um exemplo de amor, de dedicação, de perseverança em Cristo. Quando Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, ele falou isso para a igreja de Corinto. Mas será que estas palavras poderiam ser também dirigidas a nós nesta manhã? Paulo foi uma pessoa que amou profundamente a Jesus, amou profundamente a Deus. Tanto que considerou como perda todas as outras coisas, né? E ele diz assim o seguinte para a igreja de Filipos, né? Todas as coisas são insignificantes comparadas ao ganho inestimável de conhecer Cristo Jesus, meu Senhor. Que estas palavras também sejam o nosso testemunho pessoal. E tudo aquilo que Paulo falava, tudo aquilo que ele testemunhava, não era apenas uma transmissão de informações. Ele falava tudo aquilo com convicção, porque aquilo era o resultado de uma vivência que ele tinha com Cristo, andando com Cristo. Nós aprendemos que a única forma de nós nos tornarmos cada vez mais semelhante a Cristo Jesus é segui-lo em obediência. É aprender dele, com ele, seguir seus passos, caminhar nos mesmos passos onde Cristo caminha e ter comunhão com ele. Ter comunhão com ele. E estar disposto a servi-lo. Muita gente pensa assim, eu não preciso ir à igreja todo domingo, ouvir a mensagem todo domingo. Eu creio em Deus, então se eu for uma vez cada 2, 3 meses, tá bom para mim. Eu continuo crendo em Deus. Cuidado. Porque somente seguindo os passos de Jesus é que nós podemos aprofundar no amor de Cristo e ser fortalecido. É interessante o amor, né? Que digam os casais, né? O marido diz assim, minha querida, você é o amor da minha vida. E a esposa diz, te amo, marido. Aí o marido, ele falava isso todo dia, de repente passou a ser uma semana, um mês, alguns meses.
Ele trazia flores para a esposa, de repente ele parou de trazer flor e diz assim: eu te amo. A esposa diz assim: querido, te amo, você é o grande amor da minha vida. Aí de repente ela para de lavar a camisa dele, passar a camisa dele. Querida, cadê a minha meia? Não sei, procura por aí. Aí o marido pensa assim: será? Por isso, assim, é preciso manter a comunhão constante com Cristo, aprofundar no conhecimento dele, chegar de viver cada dia mais próximo dele. Porque fazendo isso é que a gente vai compreender como que Deus trabalha, como Cristo trabalha em nossas vidas. Quanto mais próximo de Cristo, a gente começa a compreender, puxa, eu tenho algo grandioso, glorioso na eternidade por causa de Cristo. E a gente passa a ser mais frutífero por causa de Cristo. E passa cada atitude, cada ação que a gente toma, seja em relação às pessoas, seja em relação à esposa, ao marido, aos filhos, tudo começa a mudar para demonstrar a presença de Cristo na nossa vida. E fazendo isso, estas coisas contribuem para a glória de Deus. É assim que Deus quer, Deus espera, né, que nós sejamos. E o nosso grande desafio, nós temos um círculo de amizades. Temos um círculo de amizades. E nesse círculo de amizade existem muitas pessoas que ainda precisam ouvir de Cristo. E podemos testemunhar para essas pessoas que nós somos seguidores de Cristo, que nós somos imitadores de Cristo. Mostrando para essas pessoas aquilo que é importante para as nossas vidas, porque nós olhamos para a eternidade, e não para a coisa do presente, mas para a eternidade. Podemos prezar os nossos relacionamentos, para que a gente consiga falar de Cristo Jesus, testemunhar de Cristo. Podemos, nesse círculo de convivência que nós temos, nós podemos demonstrar que nós somos imitadores de Cristo na maneira como nós trabalhamos, na maneira como nós estudamos, na maneira como nós conversamos, mostrando como nós reagimos diante das situações adversas que acontecem à nossa volta, ou diante das notícias tão tristes que acontecem ao redor do mundo. Eu sempre tenho por mim que eu sempre tenho um desafio muito grande. Eu confesso que muitas vezes eu mesmo chego diante de Deus e falo: Deus, eu não consigo viver da maneira como o Senhor quer. Tentei fazer isso hoje, mas não consegui. Pelo contrário, eu fiz tanta coisa que não devia ter feito. E lamento muitas vezes, pelo pensamento que eu tive, pela atitude que eu tive. E digo: Senhor, por favor, se eu não tiver a graça de Deus, eu não sei o que vai acontecer comigo. Eu tenho um amigo, ele é vizinho e advogado, muito, muito competente ele. Ele é sempre brincalhão comigo, ou com as pessoas, Ele diz assim: ô Sérgio, calminha, você está nervoso hoje. Ele fala isso por brincadeira. Ele fala assim: estou nervoso mesmo, acordei com o pé esquerdo hoje. E vou fuzilar quem estiver na minha frente. Ele fala assim: calminha, calminha. Aí eu pensei: bom, eu vou mudar a minha tática. Aí, começo dessa semana, da semana passada,
cruzei com ele falou assim, ele está nervoso de novo, né? Eu falei, tô. Graças a Deus que ele é misericordioso, senão eu estava morto já essa hora. Acabou a brincadeira dele. Mas é isso que nós precisamos fazer, de que a nossa vida seja algo que construa, mostre Cristo para outras pessoas, e não seja... nós não podemos nos tornar um empecilho, né? Uma barreira para que outras pessoas conheçam a Cristo. Sejam meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. Que possamos ter isso como desafio constante em nossa vida, em nosso trabalho, em nossos afazeres. Não importa, na casa ou no lar, ou na brincadeira, ou não importa onde, que nós possamos realmente ser, demonstrar isso, né? Na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de se comportar. Que Deus nos ajude a praticar isso. Ok, vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, a Tua palavra é a verdade, a Tua palavra é vida, a Tua palavra permanece eternamente, os Teus ensinos são poderosos, grandiosos, Senhor Deus. Confessamos que muitas vezes nós temos as nossas dificuldades para praticar aquilo que o Senhor ensina. Mas, Senhor, o Senhor tem demonstrado, através da história, que o Senhor está agindo em favor das pessoas, daquelas pessoas que temem a Ti, que buscam a Ti. Senhor Deus, quando nós olhamos para a história cristã da igreja, a história da igreja, Senhor Deus, nós vemos um homem como Paulo de Tarso, nós vemos um homem como Pedro, como Tiago, como João. E no decorrer da história, Senhor Deus, o Senhor tem levantado pessoas como Lutero, Calvino, Moody, Wesley, tantos outros, Senhor Deus. O Senhor tem abençoado a nossa igreja com um pastor. Nós te louvamos por isso, Senhor Deus. Eterno Deus e Pai, que a nossa vida, Senhor Deus, deixe uma herança para a próxima geração, Senhor Deus, seguir a Cristo Jesus. Bondoso Deus, continua sendo o nosso mestre, continua sendo o nosso Senhor, o nosso Redentor, ó Deus. Usa de misericórdia e graça, Senhor, em nossas vidas e ajuda-nos a dar um passo após outro, aprendendo com Cristo Jesus, de ser transformado continuamente na pessoa como Ele é. Queremos ser semelhante a Cristo Jesus no modo de pensar, de falar, de agir, ó Deus, de servir a Ti, Senhor Deus. Mas que a nossa vida também seja revestida de humildade, de simplicidade, Senhor Deus, para que nós possamos nos aproximar das pessoas, Senhor Deus, e possamos mostrar que nós pertencemos a Ti, ó Deus. Senhor, molda as nossas vidas para conformar com o caráter de Cristo Jesus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver uma vida que glorifique e honre o Teu nome, Senhor Deus. Eterno Deus, muito obrigado por esta manhã. Continua sustentando no caminhar desta nova semana, ó Deus. Sê, ó Deus, a âncora da nossa vida. Sê a força que sustenta a nossa alma, Senhor Deus. Vivifica, Senhor Deus, o nosso espírito através do Teu Espírito, Senhor Deus,
para vivermos conforme a tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos, Senhor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.